Como desenvolver a inteligência que melhorará o futuro de todos nós diante da crise climática? Como a gente aprende e ensina a respeito das gerações passadas e das gerações futuras? Que atributos essa inteligência precisa ter? Talvez eu pudesse falar aqui sobre curiosidade, inovação, aprendizagem contínua. Talvez fosse importante falarmos sobre empatia, adaptabilidade, resiliência, saúde mental. Talvez também fosse importante falarmos sobre nutrir, cuidar, proteger, regenerar. E vocês sabem quem são as pessoas que têm essas habilidades humanas necessárias naturalmente? As mães. A minha mãe, a sua mãe, eu como mãe. Dizem que a inteligência dos filhos vem do cromossomo X, ou seja, a inteligência dos filhos tem mais a ver com a mãe. Essa é uma boa pauta para um almoço de domingo, né? Talvez com a sogra, de repente. Mas não é necessariamente disso que eu vim falar aqui hoje. A maternidade muda a gente, literalmente. São 6 pontos no nosso cérebro, são 6 regiões que são mudadas. E mesmo as mães adotivas ou qualquer pessoa que faça o maternar de uma forma diferente, também sofre essas alterações. Porque o corpo, o cérebro, ele é preparado para que tenhamos mais empatia, mais cuidado com essa nossa criança que acaba de nascer. Então eu pergunto, por que a gente trata a maternidade como um empecilho na carreira? Por que essa pausa, essa interrupção, ela não pode ser vista, na verdade, como uma grande força para a regeneração? Hoje, nós temos mais de 2 bilhões de mães no mundo. As mais de 60 milhões de mães brasileiras são as principais responsáveis pelo cuidado do lar e dos filhos na primeira infância. Por outro lado, as mães também são as que mais sofrem com a crise climática. 4 em cada 5 pessoas deslocadas pela crise climática são mulheres. Em contrapartida, elas são as que melhor lidam com a emergência climática. Quando nós temos mais de 30% de mulheres no conselho diretivo de uma empresa, nós temos políticas climáticas melhores e mais bem implementadas, além de ser 47% mais lucrativa. Então, talvez não estejamos olhando a maternidade com o cuidado e atenção que ela merecesse. E talvez essa inteligência que as mulheres, esse jeito que as mulheres têm de olhar o mundo e que é potencializado pela maternidade, a gente possa olhar para ele de uma forma diferente. Mas essa conta não fecha muito, né? As mães que tem aqui na plateia talvez possam estar se perguntando: como é que eu, que já tenho 1 milhão de tarefas, já cuido da minha casa, cuido do meu filho, cuido de mim, trabalho, vou ainda cuidar do planeta? É aí que eu entro. Eu sou a Clarissa, sou líder de impacto positivo,
sou uma mãe preocupada. E a minha jornada, ela começa onde muitos de nós almejamos. Eu era diretora executiva numa grande multinacional. Eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 14 anos, como educadora numa comunidade carente. 20 anos depois de ter passado por diversas empresas e diversas agências de publicidade, eu estava onde a sociedade dizia que era o lugar dos sonhos. Estava muito feliz como diretora, morando em São Paulo, comendo nos melhores restaurantes, trabalhando além da conta, mas tudo bem. Eu sentia um chamado no meu coração, um chamado muito forte. E quando a vida me deu outra surpresa, que foi que eu seria mãe, eu não pude mais negar esse chamado. E eu comecei a buscar alguma coisa que conectasse a minha ação com a minha vocação. Anos depois, já dentro de uma ONG, eu fundei as Mães pelo Clima. Notei a necessidade justamente de conectar a maternidade com a pauta climática. Não tinha muitas iniciativas nesse sentido. E o principal, que nós pudéssemos acolher essa mãe, que nós pudéssemos, de certa forma, escutar essa mãe, trazer para perto, capacitar essa mãe, formarmos juntas uma comunidade realmente. E essa ação fez muito mais sentido, infelizmente ou felizmente, como eles mencionaram, em 2024, quando eu vivi a enchente do Rio Grande do Sul. Eu estava morando em Porto Alegre e aquela mensagem que eu vinha anunciando há alguns anos, de que se o planeta sofresse, continuasse aumentando, e passasse de 1,5 grau, ou chegasse a 1,5 grau, aquilo ia acontecer e acabou acontecendo, e eu estava lá. E depois de alguns dias, sem luz, sem água, tivemos que fugir, ir embora, levando um passaporte e um whey protein, foi que eu peguei às pressas, porque a mãe não vai deixar o filho sem comer, né? E a gente veio embora com a água no pneu do carro. Depois de muitas horas, a gente chegou em São Paulo, e onde eu estou até hoje. Então, como muitas mães, eu também superei a crise com muita resiliência. E tive a oportunidade agora, recentemente, de estar na COP30, mostrando juntamente com outras mães, com outras entidades, como a organização internacional que eu faço parte, que está em mais de 50 países, que não existe cuidar do planeta sem cuidar de quem cuida. Nesse mundo polarizado que a gente vive, as mães carregam essa voz unificadora. Aqui são as imagens de Porto Alegre que eu atrasei, pessoal. As mães carregam essa voz unificadora. Nesse mundo polarizado, as mães acabam falando sobre amor, sobre cuidado, que é uma mensagem para muito além de qualquer polarização. Tive a oportunidade de lançar meu livro, de falar em rodas de mães, de sociedade civil, de pessoas incríveis que já estão fazendo a mudança. E ao contrário do que a mídia apontou e do que muita gente me perguntou, eu voltei feliz, com o coração cheio. Pude também acompanhar a primeira delegação de crianças, porque foi também a COP das crianças. Qual, então, pode ser o próximo passo dessa jornada? Por onde eu poderia começar? Eu diria que autoconhecimento, conexão e cuidado. A gente precisa desse mergulho interno, precisamos nos conectar com as outras pessoas, com a natureza e lembrar que, acima de tudo, tem o cuidado. Já diria o Satish Kumar, a esperança não é a convicção de que tudo vai dar certo, mas é a convicção de que algo fez sentido. Hoje, eu escolho esperançar, eu escolho sonhar,
eu escolho regenerar, juntamente com as milhares de mães e crianças que eu represento. E vocês, filhos, filhas, mães, avós, pais, empresários, vamos juntos e protegermos quem a gente ama? Muito obrigada.